A paz do Senhor. Iremos ler na palavra que está nos Salmos 36, verso 9. Salmo 36, verso 9. A palavra fala assim: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Glória a Deus. O nosso assunto é a revelação. A palavra do Senhor mostra a palavra revelação em dois aspectos. O primeiro, conhecido de todos, que é o dom de ciência, onde temos os sonhos, as visões e as revelações. Esse é um sentido restrito. E no sentido global, o outro aspecto, a revelação é uma somatória de fatos que estão dentro de um projeto de Deus. Vamos dizer, é o entendimento da obra no sentido global. Nós todos sabemos que Deus, através do seu Espírito, está realizando uma obra. O conhecimento desta obra é a revelação. Então, a revelação é o conhecimento da obra que Deus está realizando. É sobre isso que nós vamos falar. Existem dois universos. O universo da obra criadora, relacionado com a obra criadora, e o universo da obra redentora, relacionado com a eternidade. O universo da obra criadora, o nome não precisa assustar, fala da criação de Deus. É o universo onde nós estamos, que fala de toda a criação da parte do Senhor. A terra, o sol, a lua, as estrelas e tudo aquilo com que nós nos relacionamos, a nossa própria vida. Tudo isso está contido no universo da obra criadora. A característica deste universo da obra criadora, da criação, é que aqui neste universo tudo é limitado. Tudo tem limite, tudo existe parcialmente, nada existe no todo. E o que ressalta neste universo é o que nós chamamos de a temporalidade do homem. Nós podemos dizer que neste universo é onde o tempo é contado. O tempo é contado. E nós vivemos neste universo onde nós exercemos a nossa vida através do tempo. A nossa vida, ela não é plena. Como todas as coisas do universo da obra criadora, não são plenas. Aliás, Deus, quando criou, os irmãos já ouviram falar disto? Ele usou um verbo que no hebraico chama-se bará, uma das poucas coisas que eu sei do hebraico, que quando aparece na Bíblia só aparece relacionado com a pessoa de Deus, só é aplicado a Deus, e que significa criar do nada por um tempo. Então existe um juízo ou uma sentença ou uma palavra de Deus dizendo que tudo que existe vai ter um fim. Então no universo da obra criadora tudo tem um fim e tudo existe dentro de limites. Nós falamos que ressalta a temporalidade do homem. O tempo é uma grande característica deste universo, porque nós vivemos em relação ao tempo. Nossa vida não é plena. Nossa vida que vivemos
ela está relacionada com o tempo. Quando Deus criou o dia e a noite, o tempo começou a contar. Antes disso era só eternidade. Então o tempo começou a contar e nós passamos a exercer a nossa vida relacionada com o tempo. Nós falamos muito, especialmente nos aniversários. Vamos glorificar o Senhor por mais um ano de vida. Na verdade, é menos um ano de vida. E a pergunta que pode ser feita é esta: há quanto tempo você está morrendo? Porque na verdade nós não estamos vivendo, nós estamos morrendo. A partir do nascimento você começa a morrer. Uns estão morrendo há 10 anos, outros há 20, outros há 30 e assim por diante. É neste universo que nós exercemos e contamos a nossa história através das gerações. A palavra diz assim no Salmo 90: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Porque o homem passa, o homem não é eterno, ele vai passar. Então nós vivemos dentro deste universo da obra criadora. É aqui que existe o presente, o passado e o futuro, porque o tempo conta. A palavra ainda diz assim: a duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. É aqui que o homem luta com suas forças que tem para ganhar a vida. E o Senhor diz que aquele que quiser ganhar a vida vai perdê-la, mas aquele que perder por amor do Senhor, ele vai ganhar a vida. É aqui que o homem traz no coração esse desejo de realizar, um desejo que o impulsiona, que o entristece, que o faz infeliz e que ele não sabe explicar. Porque o homem esteve com Deus um dia e ele traz no seu interior esta ausência que o faz sofrer. E às vezes as pessoas, elas se esforçam até profissionalmente para se realizar, esse verbo que nós usamos. E quando os poucos que conseguem alcançar tudo, continuam infelizes porque descobrem que tudo o que ele fez não é capaz de saciar a sede, o vazio que está no seu interior. O homem, ele vai passar. Então falamos aqui que tudo é parte. A vida que nós temos aqui não é uma vida plena, uma vida relacionada com o tempo. E outra coisa, outro aspecto que ressalta, outra coisa que ressalta, é a luz. Tem um sentido para isso que nós vamos dizer. A luz, ela também não existe plenamente. Ela é resultado de alguma coisa. E ela chega a nós em velocidade. Não tem como pegar a luz. Ela chega em velocidade, que também é tempo. O que é velocidade? É você percorrer um caminho num tempo. Não é isso? Eu fui daqui lá no fim do templo em 1 minuto. Eu formei uma velocidade. Então a luz do sol chega aqui em velocidade. Mas o que provoca a luz, aí nós não vamos entrar nesses aspectos. Diz que são as explosões, ou acontece alguma coisa que provoca a luz que chega aqui em velocidade. Por exemplo, a luz da eletricidade que está aqui. Eu já falei. Podia dizer assim, a luz da lâmpada. Ela é movida a eletricidade, ela não existe por si só, não. Aí tem outras reações, como calor e outras coisas, perda de energia. Então a luz também, ela não é plena, ela é relacionada com a velocidade. Existe vida relacionada com tempo e luz relacionada com velocidade. Porque este é o universo da obra criadora, onde tudo tem limites. Quando, voltando a falar do tempo, vamos falar muito do tempo, porque é o tempo que nos mata, não é? Não é assim que diz a palavra?
Muitos, humanamente falando, procuraram definir o tempo. Alguém fala do tempo histórico, do tempo físico, do tempo poético, do tempo filosófico. Existem outros tempos que se definem no nosso mundo. Morremos a cada pancada do relógio e a última é que mata. Não é assim que dizem? Não estamos, o tempo não passa, somos nós que passamos. Não é? Os poetas, os filósofos falam isso. O sol nasce majestoso no horizonte. E tem ainda os princípios filosóficos e religiosos. Agora nós estamos falando também de um tempo profético que só a igreja conhece. Só os servos do Senhor conhecem, que é um mistério que só vai ser conhecido se o Senhor Jesus revelar. O universo da obra redentora é a eternidade de Deus. Ali é só eternidade. A grande característica, o tempo não conta. O tempo não passa. Pergunta: quantas horas agora? No meu relógio são 5h35. E quantas horas são na eternidade? Que dia é hoje na eternidade? É tudo eternidade. O passado, o presente e o futuro estão na mão de Deus. Lá o tempo não conta. Aí o salmista diz: antes que os montes nascessem e que tu formasses a terra, sim, de eternidade e em eternidade tu és Deus. Enquanto o homem conta o seu tempo de geração em geração, de eternidade em eternidade o Senhor é o nosso Deus. 1000 anos aos teus olhos é como a vigília de ontem que passou. 1000 anos são para o Senhor como um dia como 1000 anos. É o tempo de Deus, o tempo que não conta. O tempo do homem, o nosso português, às vezes não expressa bem algumas palavras, como esta que já falei uma no hebraico, vou falar uma no grego, ou duas no grego. O grego chama o tempo do homem de cronos. Ele tem um verbo para o tempo do homem. Quando ele se refere a Deus, ele chama de kairos, que é o tempo de Deus, porque na realidade é um tempo diferente do nosso. O nosso tempo é o tempo que passa, o tempo de Deus é um tempo que não passa. Eu estou falando até um absurdo. Se não tem tempo, não tem nem o que falar de tempo, mas nós precisamos falar do tempo. Como que eu vou dizer o tempo de Deus? O tempo de Deus é eterno. É o eterno, para falar nos nossos parâmetros, porque na verdade lá não tem tempo, o tempo não conta. Se eu quisesse representar o tempo do homem, eu tinha que fazer assim, daqui a aqui, e o tempo de Deus, como não conta, eu tenho que dizer eternamente para cá e eternamente para cá, de eternidade em eternidade tu és Deus, só para representar. Ali, na eternidade, na obra criadora, no universo da obra criadora, o tempo não existe. Então, como a nossa vida depende de tempo, a nossa vida está relacionada com o tempo, na eternidade, como não tem tempo, a vida é plena, não depende de nada. Aqui ela depende do tempo, nós morremos através do tempo. Na eternidade ela é plena, porque lá existe a vida eterna. E a luz que existe na eternidade também não depende de explosão, nem de eletricidade, nem de nada, porque ela também é plena. Ela existe por si só. E a luz que existe na eternidade não é a luz do sol, porque o princípio da criação foi a luz, o sol foi criado depois, e a luz é Jesus. Nós vamos fazer uma comparação do físico com o espiritual, da criação com a eternidade. Se estiver tudo apagado aqui, bem de noite, ninguém enxerga nada. Você acendeu a luz, ficou tudo revelado. Aí enxergamos as pessoas
conhecemos as feições, as formas e as cores. Mas a luz que é Jesus, não é este ambiente que essa luz ilumina. A luz que é Jesus ilumina as trevas que estão dentro do homem. Ela entra no coração do homem para iluminar as suas trevas e para mostrar que Deus tem um projeto para a sua eternidade. Esse projeto só chega ao conhecimento do homem pela revelação que é a luz de Jesus. Quando a luz brilha na sua vida, você passa a compreender uma coisa que você não compreendia antes, que é o projeto que Deus tem para a sua eternidade. E quando você toma conhecimento, você opta se quer. E se você quer, você tem a eternidade. A vida é plena e a luz é plena. A palavra diz assim: nele estava a luz, e a luz era a vida dos homens. Quando o Senhor disse, haja luz, Ele enviou a vida para o homem. Porque nesse universo nós morremos, mas na eternidade nós temos vida com qualidade, que é vida eterna. Então, enquanto no universo criador existe vida relacionada com o tempo e luz com velocidade, no universo redentor é só vida eterna e só luz que existe por si só. Nós vamos usar de um artifício, usando a física, para concluir o espiritual. Você sabe por que nós vamos fazer isto? Porque o Velho Testamento é todo material, até uma comparação com o Velho Testamento. E através do material, você entende o espiritual. Moisés, o Senhor disse a ele assim, faz tudo conforme o modelo que viste no monte. Então ele viu o eterno, ele esteve na presença de Deus, viu o eterno, e ele, quando executou o tabernáculo, ele fez conforme um modelo que ele viu na eternidade. E nós sabemos que tudo que existia, o tabernáculo que existia no Velho Testamento, existe um tabernáculo na eternidade. Às vezes nós precisamos do material para entender o espiritual. Então, este cientista que todos conhecem, Albert Einstein, falou da teoria da relatividade. Isso envolve muita coisa, nós não vamos falar cientificamente, vamos falar como leigos, até porque na hora que começa a falar em números, algumas pessoas começam a entrar em dificuldade, não é verdade? Falar em fórmula, as pessoas entram em dificuldade. Só vou adiantar uma coisa, para a eternidade não vai precisar da fórmula de Einstein. Tá? Nós só vamos mostrar porque tem alguns fatos interessantes aqui. O Einstein disse que ele propôs esta fórmula. E igual a mc2, c ao quadrado. Energia é igual um corpo ou massa vezes o quadrado da velocidade. Ninguém se preocupe. Ele quis dizer o seguinte, que quando um corpo entra em velocidade, pode ser um avião, pode ser muita coisa. Quando essa velocidade se torna astronômica, a tendência é o tempo desaparecer. Então o que ele disse? Que quando essa velocidade se torna astronômica, a massa desaparece e tudo vira energia. E o tempo desaparece também. Bom, vamos tentar explicar de forma leiga o que ele quis dizer. A maior velocidade que se conhece é a da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Um segundo é isso aqui. Um segundo. 300 mil quilômetros dá para você dar 6 voltas ao mundo em um segundo. É uma velocidade astronômica. O que na velocidade da luz você anda esses 300 mil quilômetros em um segundo, se você percorrer a mesma velocidade, a mesma distância na velocidade do som, que é a velocidade de um avião a jato, você leva 11 dias viajando dia e noite, só para sentir como é astronômica esta velocidade.
Então Einstein ele disse o seguinte: na hora que a velocidade aumenta muito, o tempo desaparece. Vamos dar um exemplo aqui. Daqui do Manaim, uma região lá de Vitória, daqui lá para o lado da serra, onde dá 100 quilômetros, nós vamos andar 100 quilômetros. E a congregação vai fazer as contas comigo aqui. Se eu for a 100 quilômetros por hora, quanto tempo eu levo? E se eu for a 200 quilômetros por hora? E se eu for a 400 quilômetros por hora? Os irmãos estão vendo, à medida que a velocidade aumenta, o tempo diminui. E se eu for a 800 quilômetros por hora? 7 minutos e meio. E se eu for a 1.224 quilômetros por hora, que é a velocidade do som? 7 minutos, que eu já fiz a conta. E se eu for a 2.000 quilômetros por hora? 3 minutos. E se eu for a 6 minutos por hora? 6.000 quilômetros por hora. 1 minuto. E se eu for a 12.000 quilômetros por hora? 30 segundos. Então, é isso que Einstein está vendo. Nós estamos falando de velocidades ainda palpáveis para nós. Você viajar 12.000 quilômetros por hora, você chegar a 300.000 por segundo, a diferença astronômica. Velocidade da luz do Sol. Não é essa luz aqui não, é a luz do Sol. Essa velocidade. Então o que Einstein quis dizer? Que quando se atingir a velocidade, por exemplo, da luz, o tempo desapareceu. A massa virou energia e o tempo desapareceu. É como se nós fôssemos dar uma volta ao mundo. Eu saí e cheguei ao mesmo tempo. E Einstein falou também de uma velocidade negativa. Você sai e chega antes de sair. Essa eu não acredito não. Mas ele disse que tem a velocidade negativa. Vão ficar só... Aí eu vou deixar para você falar essa depois. Isso que você falou aí, vou deixar para você falar depois. Tempo negativo. É o tempo negativo. Não, é velocidade astronômica. Que você diminui, você entra para o tempo negativo. Mano, já complicamos demais, hein? Vamos ficar com tempo zero, que ainda dá para entender. Então foi isso que ele quis dizer. Agora vem a pergunta: o que tem a ver a fórmula de Einstein com a obra de Deus na nossa vida? Nós estamos usando um artifício para mostrar aos irmãos o que acontece espiritualmente. Como que nós poderíamos aplicar isso ao espiritual? Se a eternidade, o homem alcança a eternidade quando ele entra na velocidade de Jesus, na luz, da velocidade da luz de Jesus, ou melhor, quando ele entra na velocidade da revelação, a massa desaparece, o homem se anula e só o Senhor vai prevalecer na vida dele. Nesse momento, ele entra no tempo de Deus, ele sai do tempo do homem e entra no tempo eterno de Deus. Então podemos dizer que eternidade é o homem no tempo de Deus. Eternidade é o homem na velocidade da luz de Jesus. Eternidade é o homem na revelação. Não é a revelação dom, é a revelação, o projeto de Deus no todo. Quando você entra nessa velocidade de Jesus, você entra no tempo eterno. Por isso que a palavra diz assim: nem todas as coisas são isso é impossível aos homens, mas tudo é possível a Deus. Mudo não fala, mas se ele entrar na velocidade da revelação, ele entra no tempo eterno, onde tudo é possível. O coxo não anda, mas se ele entrar no tempo da luz de Jesus, se ele entrar na eternidade, ele entrou no lugar onde tudo é possível. E aí ele é curado. Agora, pastor Tarcísio, vou pedir para você falar o que você estava falando.
aqui para... O pastor Antônio Carlos colocou, e aí ele trouxe para essa luz. Ele usou um exemplo de um fenômeno físico, que é a luz, com a palavra fala, na tua luz veremos a luz, e refere-se a essa luz como a luz de Jesus, eu sou a luz do mundo. Sou a luz do mundo. Agora, como na luz, que é Jesus, quando nós entramos nela, perfeitamente, nós chegamos antes de termos saído. Só no profético. Só no profético. Só no profético. Eu vou dar um exemplo. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele descreve o ministério de Jesus, sua vida, a sua morte e o projeto de Deus em Jesus. Antes do tempo. Só que Isaías viveu 700 anos aproximadamente antes de Jesus. Ele entrou em qual velocidade? Qual velocidade? Ele entrou na velocidade da luz. A luz de Jesus. De Jesus. Então ele da revelação. Ele chegou 700 anos depois, sem que ele tivesse saído. O apóstolo João faz o mesmo. Apóstolo João. No livro de Apocalipse. Viu o arrebatamento lá há 2000 anos atrás, ele viu o arrebatamento. João. Que ele entrou na velocidade da revelação. Quando parecia que João, com 98 anos, tudo estava acabado para ele, ele viu uma vida inteira ainda na frente dele, porque o homem na revelação ele é renovado. O homem na revelação não tem limite. Na revelação do Senhor Jesus. Muito bem, o exemplo de Adão e Eva. Com quantos anos Adão pecou? Quem sabe? Com quantos anos Adão pecou? Era só a eternidade. Ele estava no tempo eterno. Não havia o tempo do homem ainda não. O tempo do homem aconteceu por causa do pecado. Quando Adão pecou, ele fez roupas de figueiras, folhas de figueiras. Ele, Adão e Eva. E quando o Senhor perguntou se ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, não foi maçã. Não foi maçã, fruto do conhecimento do bem e do mal. O que ele respondeu? Quem foi a culpada? Está vendo? Ele tinha razão? Hein? Tinha razão? Tinha. O que ele não tinha? Agora os irmãos compreenderam, né? Quando ele ouviu a voz da serpente, ele saiu da velocidade. Volta aqui, por favor. Volta uma tela aqui. Ele saiu da velocidade da luz de Jesus, da revelação, e entrou na velocidade do som. Perdeu velocidade. Entrou no tempo que mata. Ele estava cheio de razão. Tinha razão. Tinha revelação. Quando o Senhor perguntou a Eva por que ela fez isso, o que ela disse? Serpente me enganou. Ela tinha razão? O que ela não tinha? Foram lançados na terra para morrer. E quando eles foram lançados na terra para morrer, aconteceram duas coisas que o brasileiro não gosta. Quais são? Trabalhar e morrer. Aí vem aquela pergunta: Deus não sabia que o homem ia pecar? Deus não sabia que o homem ia pecar? Por que ele permitiu? Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A criança, até uma certa idade, ela é inocente. É inocente. Quando chega um momento da vida dela, uma idade, a maldade entra na mente dela, aí ela não é inocente mais. Então o homem também era inocente. O livre-arbítrio
Quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele passou a ter conhecimento, a maldade entrou. O livre-arbítrio é a extraordinária capacidade que Deus deu somente ao homem de escolher. É a extraordinária capacidade que Deus deu ao homem de escolher. Pode examinar se o Senhor deu isso a mais alguém. Pode procurar algum animal. Só o homem tem a capacidade de escolher. Deu a ele o livre-arbítrio. O homem, ele está na sua caminhada. Chega um momento da vida dele que Deus, com a sua eternidade, cruza no caminho dele. Nesse momento, a luz entra no coração dele e ele passa a tomar conhecimento da verdade, do projeto de Deus. Nesse momento ele usa o livre-arbítrio e opta. Ele diz: eu quero. E pode dizer também: não quero. Coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção, a maldição, a vida e a morte. Foi o que Moisés falou. Escolhe o bem. Ele não disse: Deus mandou, você escolheu isso. Ele recomendou: escolhe o bem. Coloco diante de ti. Então esse foi o livre-arbítrio. Algumas pessoas perguntam: mas e a ciência contradiz a Bíblia? E aquelas eras passadas que aconteceram quando os dinossauros foram extintos, deu uma chuva de meteoro? A Bíblia não contradiz nada disso. E aquela época que o macaco virou gente, não foi? A teoria da evolução. Agora, os próprios entendidos hoje já dizem que não existe o chamado elo perdido. Sabe o que é o elo perdido? Se foi uma evolução, devia ter ainda o meio macaco e o meio homem, não é? Tem o macaco e tem o homem. Tinha que ter o meio macaco e o meio homem para formar a cadeia. E eu tenho um amigo aqui que me falou que ele fica intrigado com mais duas coisas além dessa. Quem foi que ensinou ele a falar e quem foi que cortou o rabo dele? Ele falou que ele não compreende. Agora, tem outro amigo que diz que se falasse que o homem está virando macaco, ele acreditava. Porque o homem, ele sai imitando tudo que existe. A moda manda, ele perde a inteligência e segue um caminho que ninguém sabe por onde que ele foi. Então, que o homem está virando macaco é possível. Quando Adão e Eva caíram, Deus os lançou na terra com a finalidade de morrer. Porque Deus não queria que o homem vivesse eternamente no pecado. E no momento que eles pecaram e eles foram lançados na terra para morrer, imediatamente Deus criou um plano de salvação. Um projeto que ele traçou na eternidade. Esse projeto, ele não vem da terra, ele vem da eternidade. Ele passa pelo tempo do homem. Quando ele passa pelo tempo do homem, o homem pode fazer uma opção de entrar nesse projeto. Se ele entrar, ele tem vida eterna. Todos nós aqui temos projetos de vida, não é verdade? Todos nós temos projetos de vida. O Senhor não vai entrar neles. Eu queria que fosse assim. Não vai ser. Sabe por quê? Porque o seu projeto é da terra e não da eternidade. Por isso Deus não vai entrar nele. Você é que tem que entrar no projeto de Deus. E esse projeto vem ao conhecimento através da revelação no sentido global, que foi o que nós acabamos de mostrar. Pode passar? Aqui estamos mostrando a eternidade de Deus. O Senhor é o nosso Deus de eternidade a eternidade. E dentro do tempo de Deus, Deus criou um tempo de salvação para o homem. Aqui está o tempo do homem dentro do tempo eterno de Deus. Voltando ao macaco, que eu lembrei agora
eu sei uma coisa, nós sabemos uma coisa, que para a descendência de Adão, Deus criou um plano de eternidade. Agora, eu não sei se Deus criou um plano de eternidade para o projeto do macaco. Agora, se alguém acha que funciona assim, tem que procurar o projeto de salvação para o macaco. Agora, se houve macaco, se houve dinossauro, que a ciência fala, não tem dificuldade nenhuma. Agora, tem uma coisa que nós temos certeza, que Deus criou um plano de eternidade para a descendência de Adão. E nós estamos nesse plano de eternidade, para a nossa salvação. Pode passar ainda? Muito bem. Agora que vem. Caim entrou no plano de Deus, alcançou o projeto de Deus? Hein? E Abel? Esaú? Jacó? Saul? Davi? Você? Não entra, hein? O que não é nem frio nem quente, não entra também não. É preciso estar dentro do projeto de Deus. Meus irmãos, um resumo final. Se eu estou na luz, aí pode dizer, ora estou na luz, ora não estou. Não, é preciso estar na luz. Mas tem uma coisa, se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. Nós clamamos pelo sangue de Jesus para restabelecer a comunhão. Se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se eu não estou na luz, eu estou na razão. Ou melhor, vivendo na religião, que não dá eternidade. O que é revelação no todo? Estar no tempo de Deus, no plano profético, no plano de Deus para a nossa eternidade. A vida do servo não é simplesmente para esta vida, para o universo da obra criadora, mas para o universo da obra redentora. É o que Paulo diz: se nós esperamos de Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Conhecer o tempo de Deus é estar na revelação, é viajar na velocidade da luz de Jesus. O milagre vai acontecer quando nós estivermos nessa luz de Jesus. E vai acontecer, porque Ele é a luz. A partir deste entendimento, muita coisa muda na nossa vida. Por exemplo, nós temos um grupo de irmãos, pastores, que estão sempre viajando. Às vezes tem grupo aqui que viaja 15 dias cada vez que vai, deixando família, negócios, e não reclamam. Sabe por quê? Porque quando eles fazem e sabem que o Senhor mandou que eles fizessem, eles lembram que eles fizeram uma opção de vida. Assim, essa foi a vida que eu escolhi para mim. Então eu vou confiado no Senhor e sei que o Senhor vai cuidar de tudo. Temos irmãos aqui que viajam quase todo fim de semana. Alguns que chegam 3 horas da manhã, vão trabalhar 8 horas do dia seguinte. E fazem com todo prazer, porque essa foi a opção de vida que eles tiveram no Senhor. É preciso ver a posição que estamos, se devemos parar ou prosseguir. Se pararmos, estaremos contando o tempo para a morte. Mas se prosseguirmos, estaremos contando o tempo para a vida eterna. O mundo e a razão não podem entender isso. Por quê? Porque eles estão nas trevas, amaram mais as trevas do que a luz. Agora o povo de Deus, ele entra na revelação. Como diz o texto, não vou pedir para os irmãos abrirem, eu mesmo vou repetir o texto para findar a nossa aula. Porém em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. Uma visão, ainda antes do louvor, uma visão vai ser transmitida. No início da aula, eu vi que era providenciado um recurso